Olá, espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vinda, muito bem-vindo ao Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los aqui para juntos acompanharmos os principais destaques do agronegócio no Brasil e em todo o mundo. Exportações de produtos do agronegócio registram quase 10 bilhões de dólares em fevereiro. Silvio Porto assume como diretor executivo interino da Conab. ESG é uma estratégia que traz resultados para as empresas e os investidores estão de olho. Presidente Lula assina decreto que cria grupo de trabalho interministerial para sanar efeitos da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. E o Brasil se firma como o maior exportador de celulose. E atenção, o Ministério da Agricultura esclarece, é fake. É falso que Brasil importou arroz contaminado do Paquistão. Essas e outras notícias a partir de agora aqui no Jornal Terra Viva. ESG, sigla em inglês para Práticas de Meio Ambiente, Social e Governança. É uma estratégia que traz resultados para as empresas. Este foi um dos temas debatidos nesta terça-feira em São Paulo, na terceira edição Conexão Andave, Mulheres da Distribuição. Sustentabilidade gera valor para a marca. A eficiência operacional vem de uma gestão bem feita que traz competitividade e boa reputação para a companhia. Nos últimos anos tem se falado muito das práticas ESG, sigla em inglês que engloba questões ambientais, sociais e de governança. É uma tendência que vem crescendo e que veio para ficar. Mas o ESG não deve ser aplicado por modismo, é preciso fazer sentido para cada negócio. ESG é uma estratégia que traz resultados e os investidores estão de olho. O ESG está muito conectado à estratégia. A gente precisa se olhar para a diversidade, para a inovação. Tudo isso está dentro de sustentabilidade, de ESG e com o futuro do negócio. Então, sem dúvida nenhuma, a grande contribuição da sustentabilidade é para a estratégia do negócio. Esse é o caminho, são as respostas que a sociedade está nos pedindo. Então, como que a gente vai responder? Com um plano ESG. Respondendo essas pressões, esses anseios, é a forma da gente atender a expectativa da sociedade, sim. Além da sustentabilidade, as lideranças femininas debateram diversidade, equidade e inclusão no agronegócio. Nós temos que quebrar esse viés estrutural, ora do passado, porque nós estamos num crescimento exponencial. O que a gente não pode deixar acontecer é que essa jornada esfrie ou que a gente deixe os colegas para trás. Então, é importantíssimo que a gente se dê as mãos e caminhe juntos nessa jornada, que hoje a gente viu um pouco disso. As empresas que já estão mais maduras nessa jornada, como é que elas levam esse conhecimento para os seus clientes e para a ponta também? O Conselho de Administração da Conab destituiu da direção executiva Guilherme Sanches Ribeiro. Quem assume interinamente o cargo é Silvio Porto. A partir desta terça-feira, Silvio Porto é o novo diretor executivo da companhia. Além disso, ele também vai ocupar a diretoria de Informações, Agropecuária e Políticas Agrícolas. A resolução que determina a destituição de Guilherme Sanches Ribeiro e a indicação de Silvio Porto foi publicada no site da empresa estatal. O novo diretor interino retorna ao cargo que ocupou de 2003 até 2014. Ele participou do desenvolvimento do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário estuda fortalecer nessa nova gestão. Em 2013, Silvio Porto chegou a ser afastado do cargo quando foi deflagrada a Operação Agrofantasma da Polícia Federal, que apurava suspeitas de desvio de recursos no PAA. No presente, Porto atua como professor de licenciatura em Educação do Campo pela UFRB, Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O jornalismo do canal Terra Viva tentou contato com a Companhia Nacional de Abastecimento para ouvir as razões da mudança. Mas até o fechamento dessa edição aqui, a gente aguarda a resposta, porque a qualquer momento poderemos ter as novidades. O Brasil se consolidou como o maior produtor de celulose. De acordo com dados da indústria brasileira de árvores em 2022, o setor teve um bom desempenho de produção e alcançou 19 milhões de toneladas de exportação.
A gente vai seguir nesse assunto porque esses resultados são muito importantes e por isso a gente convidou e conversa agora o embaixador José Carlos Fonseca Júnior. Olha só, está aqui com a gente aqui. Muito obrigado, senhor, por nos atender. José Carlos Fonseca Júnior é diretor executivo da IBA, que é a associação responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas. Muito obrigado, senhor, pela atenção conosco, por atender o nosso convite. Mas eu quero conversar com o senhor, o início aqui do nosso bate-papo, referente aí aos dados dessa produção e também do embarque. O Brasil se tornou o principal exportador, como vocês anunciaram e trouxeram para a gente esses detalhes. Como é que foi chegar nessa consolidação? Como é que funciona esse processo de produção que para muita gente é desconhecido? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite aos telespectadores. É uma satisfação participar desse bate-papo. O nosso setor, o setor de árvores cultivadas, do qual a IBA é a representante principal, com mais de 50 empresas associadas e 10 associações florestais estaduais, vem desempenhando uma longuíssima jornada de muitas décadas, de muito investimento, de muito trabalho, de muito esforço de melhorar a qualidade do nosso trabalho, dos nossos processos na floresta, na indústria, nos diversos segmentos que nós representamos. A celulose é um desses exemplos de sucesso. O Brasil é o segundo maior produtor mundial de celulose e o maior exportador, como você destacou. No ano passado, nós chegamos a bater um recorde, a maior produção da nossa história, 25 milhões de toneladas de celulose, boa parte desse montante exportado. A longa jornada que eu me refiro, Márcio, é que nada vem de graça, do dia para a noite. Algumas das nossas empresas são empresas centenárias, alguns dos nossos parceiros são empresas de capital estrangeiro que estão também há muitas décadas no Brasil. E esses investimentos em desenvolvimento, em inovação, em melhoria da qualidade das nossas plantas, nós cultivamos, sobretudo, eucalipto e pinos, dependendo da região, mas nós plantamos, Brasil afora, quase 10 milhões de hectares, plantamos, colhemos e replantamos, com atividade de silvicultura altamente organizada, que nós gostamos de nos ver como uma atividade da bioeconomia em larga escala. Ao mesmo tempo que nós plantamos, colhemos e replantamos, nós preservamos mais de 6 milhões de hectares em florestas nativas, em vegetação nativa. O que mostra que é possível, sim, compatibilizar, harmonizar produção no agro, produção a partir de recursos naturais e conservação da natureza, ao mesmo tempo cumprindo importantes serviços ecossistêmicos de sequestro de carbono, de estoque de carbono, de substituição com os nossos inúmeros bioprodutos do nosso setor, de itens que até outro dia nós todos tínhamos no nosso dia a dia apenas de origem fóssil. Então, a celulose é a base para boa parte desses produtos, mas ali, como papéis, nos diversos tipos de aplicação, embalagens, os papéis tissue, os papéis higiênicos, todas as atividades que dependem de fibras e cada vez mais, isso é importante destacar, é a base para bioprodutos novos, que nós nem desconfiamos que na origem tem fibra vegetal a partir da nossa atividade. Exemplo, na indústria farmacêutica, boa parte das cápsulas que nós consumimos, de certa maneira, são compostas com nanocelulose, que vai ali naquele produto. Nos embutidos, salsichas, etc., aquela película que reveste, em boa parte, advém de fibras vegetais. Até na indústria têxtil, imagine você. O Brasil recentemente começou a operar, poucos meses em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, uma empresa que é uma joint venture de uma tradicional empresa brasileira, que antigamente se chamava Duratex, depois passou a ser conhecida como Dexco, se juntou a uma empresa austríaca também quase centenária, chamada Lenzing, e estão lá perto de Uberlândia produzindo celulose solúvel destinada à indústria têxtil. Então, boa parte do que nós vestimos, da sua roupa, da minha roupa, dos nossos telespectadores, vai substituindo fios de origem fóssil, de origem sintética, por fios no tecido que nós usamos, de origem vegetal, que é, portanto, renovável, depois é reciclável e advém desse produto fascinante que é a árvore.
Então, nós temos muita satisfação de dizer que o Brasil vai avançando com grande força, com grande competitividade, respeitado por suas práticas sustentáveis, né, pelo manejo florestal adequado, no sistema de mosaicos florestais, em que nós combinamos florestas plantadas com florestas naturais, nativas, né, em que preservamos a biodiversidade. Temos aí um histórico muito impressionante de redução do consumo de recursos hídricos no nosso processo produtivo. Enfim, é um setor que vem comemorando, depois de décadas de esforço, de um esforço que nunca para, o avanço e os ganhos de produtividade e de competitividade que nos dão esse destaque no mercado mundial de celulose e de outros produtos advindos das árvores cultivadas no Brasil. Que a gente, como cidadão brasileiro, fica muito feliz, viu, embaixador? Embaixador José Carlos Fonseca Júnior, que é diretor executivo da IBA, associação responsável pela representação institucional da cadeia produtiva de árvores plantadas. Eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu já fiz uma reportagem no Porto de Santos, ali na DP Road, né, por onde saem muitas celuloses do Brasil. Eu fiquei encantado com esse trabalho que é feito de exportação da celulose. Muito obrigado, viu, diretor? A gente vai marcar um tempo aqui para a gente poder falar com mais abrangência desse setor tão importante para a economia, viu? Um abraço para o senhor. Será um grande prazer sempre. Um abraço e boa noite. Boa noite. A seguir, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participa nesta terça-feira de um evento sobre o meio ambiente. E você vai ver também, exportações do agronegócio registram quase 10 bilhões de dólares em fevereiro. A gente conta tudo depois do intervalo. Até já. As exportações de produtos do agronegócio registraram quase 10 bilhões de dólares em fevereiro. No acumulado do ano, as vendas externas do agro alcançaram um recorde para o primeiro bimestre. No mês analisado, houve recuo nas exportações em função da redução dos volumes exportados de soja em grãos, influenciado pelo atraso na colheita, apesar da produção recorde estimada pela Conab em 151 milhões de toneladas para 22/23. Açúcar e trigo também apresentaram queda nas vendas externas, pois houve menor disponibilidade interna para exportação. Já a carne bovina também teve desempenho desfavorável devido à redução internacional do preço e diminuição do volume exportado. No acumulado do ano, as exportações brasileiras do agronegócio alcançaram um recorde para o primeiro bimestre, 20 bilhões de dólares. Números para a gente pensar lá na frente no Agritendências com o Silmar César Miller. Bom, números importantes aqui, né, Silmar? Aqui o Silmar já com a gente aqui, né, mostrando aí que houve uma queda em fevereiro, mas será que vai recuperar a partir de março esse trabalho de exportação do Brasil? Boa noite. Muito boa noite, Márcio. Boa noite aos nossos amigos do canal Terra Viva. Sem dúvida, Márcio, nós tivemos aqui um atraso aqui. Bom, em primeiro lugar, janeiro foi um mês ruim, porque tivemos aqui praticamente nada de soja para exportar. É bom lembrar que quebrou a safra do ano passado, então os excedentes exportáveis eram muito pequenos agora nesse início de ano, na virada de ano, na verdade. E em fevereiro aqui tem um outro fator que também prejudicou a soja, que é o atraso da colheita, por excesso de chuvas nos principais estados produtores, que costumam colher cedo, que é o caso do Mato Grosso e do Paraná. Esse ano atrasou tudo, então teve pouca soja novamente em fevereiro para ser exportada. A partir de março as coisas começam a voltar ao normal, especialmente nesse caso aqui da soja, que é o carro-chefe das exportações do agronegócio. Então aí os volumes começam a crescer agora e aí não para. A tendência, a safra é boa esse ano, tendência de uma safra recorde, portanto, a partir de março, tendência de um deslanche, puxado especialmente pela própria soja, que retoma a sua normalidade em termos de embarques para o exterior. Bom, outros produtos ainda estão entre safra nesse período agora, inclusive agora no mês de março. É o caso do açúcar, safra nova só começa para valer em abril, algodão também está entre safra, café mais ainda, café só a partir daqui de 2 meses começa a entrar safra nova, então é normal uma queda nos volumes exportados desses produtos nesse período. Depois, a partir daí, mais para o final do semestre, especialmente no segundo semestre, tudo volta ao normal para esses casos, para esses produtos, por exemplo, como café, açúcar, algodão também. E, além disso, a segunda safra de milho, que é colhida no segundo semestre, também mostra o seu desempenho nas exportações exatamente na segunda parte do ano. Então, a tendência para esse ano segue sendo positiva, apesar desse tropeço aqui no mês de janeiro,
embora em fevereiro já tenha havido uma certa recuperação em valores, por causa de outros produtos que tiveram desempenho positivo, mas a tendência ainda é de um desempenho bom no decorrer desse ano. Um dado que preocupa, Márcio, é a continuidade da paradeira aqui nas exportações de carne bovina. Isso realmente comprometeu bastante o melhor resultado, tanto de janeiro quanto de fevereiro, particularmente. Está tudo parado, por conta daquele caso atípico de vaca louca lá no Pará, portanto, exportações de carne bovina ainda são um ponto de interrogação nesse momento, inclusive para o mês de março. A gente espera que exportações sejam retomadas mais no final do mês, então a partir do mês de abril começa a aparecer realmente um melhor resultado. Mas o fato é que a exportação de carne bovina para esse ano, em termos de números, já está bastante comprometida por causa dessa parada geral nesses primeiros 3 meses do ano, contando já com o mês de março. Bom, e os mercados nesse dia de hoje, hein, Silmar? Mercado de grãos com um comportamento mais positivo nesta terça-feira, depois de preocupações ontem com aquele caso de quebradeira de bancos nos Estados Unidos. Mercados em geral hoje um pouco mais positivos, com algumas exceções que a gente vai ver. Mercado de grãos com altas em Chicago hoje, soja subiu 0,2%, milho subiu mais 1,2%, trigo também com boa alta de 1,7%. Hoje a notícia que também influenciou positivamente, ou melhor, que contrabalançou esse resultado positivo dos preços aqui, por conta de melhora no mercado financeiro, foi a notícia de que a Rússia concordou em manter abertos os portos da Ucrânia para as exportações de grãos ucranianos, pelo menos por mais 2 meses. Isso atuou na contramão da evolução dos preços, mas mesmo assim o resultado foi positivo, porque essas exportações, na verdade, seriam de pressão sobre os preços, ou seja, a tendência seria baixar o preço e não subir. Mas, de qualquer forma, isso não aconteceu por conta de um melhor otimismo no mercado financeiro, beneficiou os preços tanto do milho quanto do trigo. Na Bolsa de Nova York, destaque para o suco laranja, que voltou a disparar hoje 4,1%. Algodão também subiu um pouquinho, 0,2%. Na contramão, o café começa a preocupar porque voltou a cair hoje 2,1%, açúcar também 0,2%, e é claro, boi gordo aqui no mercado futuro, com forte queda hoje de 1,1%, por conta da paradeira das exportações brasileiras de carne bovina, que ainda não tem data para recomeçar. Para finalizar, Márcio, o grande destaque do dia hoje no mercado de commodities foi o petróleo. O petróleo desabou hoje, caiu 4% na Bolsa de Londres, exatamente aquele petróleo que é referência para o nosso. Pode ser uma boa notícia aqui para os combustíveis aqui no Brasil, caso isso permaneça, mas o fato é que por trás dessa queda tem uma preocupação muito grande que também respinga no Brasil. Preocupação com a recessão da economia dos Estados Unidos. O petróleo refletiu exatamente essa preocupação hoje, depois daquela quebra de 2 bancos no final de semana. O petróleo tem refletido mais diretamente essa preocupação com a economia dos Estados Unidos, portanto é o que mais se sensibilizou com essa situação, por assim dizer, e caiu hoje dramaticamente, 4 pontos por cento, não é todo dia que acontece. E eu perguntei para você sobre a semana como é que começava, né? E você falava, tendência de tensão. É o que está acontecendo esses 2 primeiros dias, né, Silmar? Muito obrigado, viu? Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Boa noite. As exportações do Chile para o Brasil cresceram 21,4% em 2022. Olha só. De acordo com o ProChile, instituição ligada ao Ministério das Relações Exteriores chileno, os embarques somaram quase 3 bilhões de dólares no ano passado. Os principais destaques no período foram os produtos alimentícios, como salmão, a truta, além das frutas secas e frescas. Hoje cedo, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, participou de um evento organizado pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, a ABEMA. O evento discutiu propostas concretas para fortalecimento da agenda climática brasileira. Durante o encontro, o ministro reafirmou o compromisso do governo federal com pautas mais sustentáveis e aproveitou para reforçar que a gestão dele vai aprimorar o programa ABC, aquele que garante linhas de crédito para produtores que promovem uma agricultura de baixo carbono. Qual seria o desafio do Ministério da Agricultura? O desafio é de imagem. Exatamente no que disse Capobianco, a nossa responsabilidade com a questão climática.
a nossa responsabilidade e o nosso desenvolvimento de políticas agrícolas que visam o futuro sustentável. É importantíssimo, Luciana, que nós pensarmos o que vamos produzir no futuro e de que forma vamos produzir. E para isso é muito importante a parceria e a participação da ciência, da inovação tecnológica, a Embrapa atrelada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, para que nós possamos pensar isso. E, paralelo a isso, a questão climática. Eu sempre digo, e fiz sempre questão de dizer, que dos grandes ativos que temos para que o Brasil seja o grande produtor de alimentos mundial, que são basicamente gente vocacionada a produzir, terras propícias para a produção agrícola, máquinas e equipamentos de última geração, tecnologias aplicadas em sementes, defensivos, tudo isso são grandes ativos para a nossa produção, mas sem sombra de dúvida, o maior ativo de todos é clima. Se não tivéssemos clima, não teríamos produção. Veja o que acontece, por exemplo, nesse momento no Rio Grande do Sul. Tem todos os outros ativos, passam por uma crise hídrica e vai ter uma quebra recorde de produção. De nada adianta ter todas as tecnologias se nós estivéssemos num deserto. Por isso, o nosso compromisso com este ativo principal, e não há antagonismo na forma de produzir, não há divergência na forma de produzir, respeitando o meio ambiente, e essa é uma política já dita aqui pelos meus colegas ministros, que é uma exigência do presidente Lula, e nós vamos fazer com muita dedicação. Para finalizar, o programa ABC não será mais agricultura de baixo carbono um apêndice do Plano Safra, será a linha mestre transversal que estamos construindo com os mais diversos níveis. Um AAA, aquele que já faz todas essas boas práticas, vai ter mais incentivo, taxas de juros mais baratas. E atenção, está circulando nas redes sociais uma informação de que um carregamento de arroz contaminado teria chegado ao Brasil com origem do Paquistão. O governo federal desmente. O Ministério da Agricultura e Pecuária esclarece que a informação não procede. Todos os produtos de interesse agropecuário são fiscalizados na importação para assegurar a qualidade, identidade e segurança. A depender da origem e do tipo de produto, análises são realizadas para verificar se os produtos atendem aos padrões de qualidade brasileiros. No caso do arroz, nunca foram observadas contaminações que pudessem trazer qualquer risco ao consumidor. Anualmente, são coletados para análises de contaminantes ou biológicos que possam trazer risco à saúde. Passe informação pelas redes sociais sem saber a verdade. Pesquise, vá à fonte, que os veículos de comunicação têm responsabilidade. Nesse caso, dá uma pesquisada também no site do Ministério da Agricultura. A seguir, você vai ver a previsão do tempo para todo o país e também a assistência que o governo federal lança a partir de agora, né? Um grupo de trabalho para sanar os efeitos da estiagem no Rio Grande do Sul. Logo depois do intervalo, a gente tem todos os detalhes. Eu estou aqui esperando vocês. Até já. O presidente Lula assinou um decreto que cria o Grupo de Trabalho Interministerial para minimizar ou tentar reduzir os efeitos da estiagem que atinge o Rio Grande do Sul. A medida estabelece, em caráter excepcional, a abertura de crédito para apoiar os produtores rurais que acumulam incontáveis perdas pela falta de chuva no estado. No último dia 22 de fevereiro, Lula autorizou o repasse de 430 milhões de reais para conter os danos causados pelo desastre ambiental. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar é o coordenador da ação do grupo de trabalho que, prioritariamente, autoriza a concessão de uma operação adicional de crédito aos beneficiários dos programas de fortalecimento da agricultura familiar e de reforma agrária, que estejam nos municípios em estado de emergência. A atuação do grupo será técnica e objetiva para dar celeridade à contenção dos danos. E um estudo calculou os prejuízos causados pela seca e por desastres em dias de chuva. Eles chegam à casa dos bilhões.
Falta de água, de energia elétrica, seca e excesso de chuva. A economia do país sente os efeitos dos desastres ambientais. Em 10 anos, o prejuízo aos cofres públicos passou de 400 bilhões de reais, segundo a Confederação Nacional dos Municípios. Os impactos de eventos extremos, de chuvas concentradas, por exemplo, se faz de maneira direta e de maneira indireta. De maneira direta, as residências são inundadas, indústrias são inundadas, destelhadas, a gente tem a perda de material e a economia que deixa de ter o seu fluxo normal. A região Nordeste foi a mais afetada. Em seguida aparecem Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Desde 2013, foram quase 2.000 mortes, 26% só em 2022. Temos registros de cerca de 27 bilhões de danos, de prejuízos decorrentes dos desastres. Além das perdas humanas, o desequilíbrio ambiental também compromete todo o setor econômico. Aqui no Paraná, por exemplo, o abre e fecha das rodovias desde o ano passado, por causa das fortes chuvas, preocupa os produtores, que têm no modal rodoviário a principal forma de transportar cargas até o porto de Paranaguá. Além de investir em infraestrutura, especialistas afirmam que é preciso planejar o desenvolvimento das cidades, levando em conta todas as mudanças climáticas de agora. Passa-se de uma sociedade de remediação, que é o nosso caso, a uma sociedade de previsão e prevenção. Nosso sonho é que, com o uso do conhecimento que existe no país, da ciência e da técnica e tecnologia, os políticos que decidem levem mais em consideração esses elementos e façam mais prevenção. Os equipamentos são modernos, sofisticados, os nossos profissionais também são especialistas. Agora, precisa da ação dos políticos, dos administradores para evitar, porque prever está sendo possível. O duro é que a gente não está conseguindo prevenir, né? Mas já que falamos em prever, vamos ver a previsão do tempo para essa quarta. A Conab apontou que as lavouras de soja, principalmente no norte de Minas Gerais, estão com restrição hídrica, ou seja, choveu pouco nos últimos dias na região norte do estado e tem impactado o desenvolvimento da lavoura de soja. Em contrapartida, em áreas do Tocantins e também do Maranhão, assim como o leste de Mato Grosso do Sul e o norte de Goiás, a condição foi oposta. O excesso do volume de chuva fez com que interrompesse o avanço na colheita da soja. E amanhã ainda vai continuar chovendo em boa parte do Mato Piba, assim como o leste do Pará. Chuva volumosa que pode, inclusive, trazer novos transtornos para as regiões tanto urbanas como rurais. Nas regiões que estão em verde claro no mapa, o dia começa com sol e pode terminar com pancadas isoladas e fracas. Vai ficar com tempo firme apenas no norte do Amazonas e também em Roraima. Falando nas temperaturas, a máxima atinge a casa dos 29 graus em Salvador, Natal e 31 de máxima em Porto Alegre. Nos próximos dias, os maiores volumes acumulados vão ficar concentrados ainda na região do Mato Piba. 60 milímetros são esperados para algumas áreas, que inclusive pode ajudar a repor a umidade disponível no solo do norte da Bahia, que está precisando tanto para a soja como para o milho e também para o algodão. No centro-oeste, o volume de chuva pode também interromper o avanço na colheita, mas a precipitação é boa para o desenvolvimento dos cultivos de segunda safra. No sudeste e sul do país, a condição é de tempo firme e, se chover, vai ser de maneira mais pontual, acumulando entre 5 e 10 milímetros, acumulado bem baixo para os próximos dias. Na outra semana, a chuva se espalha pelo Brasil, mas os maiores volumes ainda ficam concentrados no Mato Piba, Bahia e também no estado de Mato Grosso, com 60 milímetros. Alerta preocupante sobre a poluição nos oceanos. Um novo estudo mostra que a quantidade de plástico nos mares está aumentando numa velocidade assustadora. A pesquisa, feita por um instituto na Califórnia, encontrou mais de 170 trilhões de pedaços de plástico nos mares. O valor é equivalente a 21 mil partes de material para cada habitante do planeta.
Segundo os cientistas, mesmo com os esforços recentes de reciclagem, a quantidade de lixo nos oceanos está dobrando a cada 6 anos, num nível sem precedentes. O plástico se decompõe lentamente e muitas vezes acaba sendo confundido como alimento por animais marinhos. Os pesquisadores encontraram uma enorme quantidade de lixo em todos os oceanos. Na conclusão do estudo, eles pedem um acordo mundial urgente para evitar que o plástico siga poluindo os mares. E essa poluição acaba voltando para os humanos. Cientistas britânicos, por exemplo, encontraram amostras de produtos químicos cancerígenos em vários tipos de peixes, muito consumidos no Reino Unido, que servem de base para o fish and chips, prato mais famoso da região. Nos últimos anos, vários países ao redor do mundo baniram o uso de itens de plástico, como talheres, pratos e canudos em bares e restaurantes. Mas as Nações Unidas sugerem um passo ainda maior: a assinatura de um tratado que deve incluir uma série de disposições técnicas de como promover a produção e o consumo sustentáveis do material. E a culpa é de quem? Nossa mesmo, né? Obrigado por estarmos juntos mais uma vez aqui no Jornal Terra Viva. É sempre bom tê-los conosco. Espero reencontrá-los nesta quarta, 6h45. Ótima noite, bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem segue no período noturno, no período da madrugada. E deixo o meu convite para você, continue com a gente.